Um giro das últimas informações do Fluminense. A coletiva do presidente do Fluminense rendeu e eu vou trazer as principais informações extraídas das falas de Mário Bittencourt. Também tem números de Mano Menezes à frente do Fluminense. Ele completou 20 jogos. Vou trazer com detalhes para você. Deixe o seu like, ative as notificações. A central não para de crescer. Vem comigo até o final nesse vídeo para você ficar muito bem informado. Então vamos começar falando aqui porque o jornalista Marcelo Neves divulgou mais uma parcial de ingressos para Fluminense e Cruzeiro. No momento, mais de 15 mil ingressos vendidos para o próximo jogo do Fluminense no Campeonato Brasileiro no Maracanã. Fluminense e Cruzeiro, reencontro de Diniz e Fluminense, Fluminense e Diniz, Diniz e torcida, torcida e Diniz. Então tem uma pequena expectativa nesse jogo aí, como que vai ser a reação da torcida, mas a torcida do Fluminense não está muito animada para esse confronto. Infelizmente o time entrou numa maré ruim, 3 jogos seguidos perdendo no Campeonato Brasileiro, uma postura péssima contra o Atlético Goianiense, contra o Lanterna. O Lanterna amassou o Fluminense no jogo, e aí, claro que o torcedor não se sente representado, o torcedor não quer gastar dinheiro com gente descompromissada. Teve reunião no CT, né, com as torcidas organizadas. Então, assim, o momento não é nada bom para o Fluminense. E aí o Mário Bittencourt, na coletiva, fez um apelo ao torcedor tricolor, tá, gente? Ele falou assim, pedindo à torcida que a gente consiga pelo menos chegar a 30 mil pessoas na quinta. Se o clube está de pé nesse momento em 2024, você ainda chega com muitas chances, só dependendo de si. É porque a torcida foi muito importante. Então tá aí essa declaração sobre o jogo de quinta-feira do Mário Bittencourt, uma coletiva muito extensa, com muitas informações. Ele faz esse apelo à torcida, pediu desculpas à torcida, mas eu acho que faltou um pouquinho do presidente fazer o meia-culpa dele, né? Expor realmente que ele é o principal culpado, né? As coisas não deram certo. Nunca tem a admissão, né, de que não, eu fiz errado, eu fiz besteira. Aí fica bem difícil acreditar nessas desculpas esfarrapadas, na minha visão, tá? Quando o presidente abre coletiva. E seguindo aqui com informações dessa coletiva, ele também foi indagado, foi perguntado sobre as renovações de Marcelo e Felipe Melo, e ele foi bem forte na declaração. Fluminense só fala sobre esse assunto quando acabar o campeonato, porque a gente tem que saber como vai ser 2025. Então nem com eles dois, nem com nenhum outro a gente conversa antes de dezembro de 2025. Então assim, é mais uma informação, pode ser até uma polêmica, a gente pode dizer assim, porque são 2 jogadores veteranos. O Felipe Melo não tem condição nenhuma de jogar com a camisa do Fluminense em 2025. Acho que em 2024 não tem mais condições, a gente viu isso no último jogo contra o Botafogo. Marcelo teve até bons momentos aí na temporada, vai depender da sua forma física, de como o Marcelo vai levar esse 2025 com a camisa do Fluminense. Então são 2 jogadores aí que tem uma situação indefinida. E para mim o Felipe Melo tem que ser carta fora do baralho. O Felipe Melo não pode mais vestir a camisa do Fluminense, mesmo eu tendo muito respeito pelo jogador. Não dá mais para ele jogar no Fluminense. E aí o Marcelo, eu enxergo que tem que ter uma avaliação séria sobre a sua condição física, de como o Marcelo vai tratar desse tema para 2025, porque a gente vai precisar de renovação. O Fluminense precisa de renovação, torcedor tricolor, para 2025. Chega dessa história de gratidão, de título da Libertadores, isso já passou. Os jogadores estão ficando mais velhos, já eram jogadores de uma idade avançada no título da Libertadores. Então, assim, o preço que a gente pagou pela gratidão é essa temporada horrorosa de 2024. Então, não tem nenhuma conversa no momento sobre renovação, tanto com o Felipe Melo, tanto com o Marcelo ou com qualquer
outro jogador. Deixou bem claro o Mário Bittencourt. Agora eu quero mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando os vídeos da Central Fluminense. Um abraço para o Vanderlei de Petrópolis, o Marco de Souza aqui do Rio de Janeiro, o Marcos Afonso também aqui do Rio, o Zé lá de Teresópolis e o Adelino de São Francisco do Glória, Minas Gerais. Muito obrigado pela sua audiência. Deixe o seu like, ative as notificações, compartilha com todo mundo os vídeos da Central Fluminense e no link fixado no comentário você clica aí e segue a gente lá no WhatsApp, porque você vai ter as últimas notícias do Fluminense de forma simultânea. Os dois principais pontos eu vou contar agora da coletiva do Mário, dois assuntos muito importantes, SAF e a situação do John Ares. Ele falou sobre essa questão da negociação com o jogador, da proposta que chegou, o jogador queria sair, mas não foi bom para o Fluminense, e abre aspas para o Mário Bittencourt. Todo mundo sabe que ele tinha o desejo de sair na janela, todo mundo sabe que eu impus uma condição do Fluminense para ele sair. E essa condição não chegou àquilo que o Fluminense desejava e a gente se acertou que ele fica com a gente até o final do ano. Então, assim, Mário Bittencourt crava que o John Ares só fica no Fluminense até o final do ano. Então, a gente vai perder um craque de bola para o Super Mundial, para 2025. E como a gente vai conseguir repor? E por quanto a gente vai vender? A questão é que cada vez mais o Ares vai perdendo valor de mercado por conta da idade, por conta do contrato, né, chega mais próximo do fim e o Fluminense vai perdendo esse poder de barganha e todo mundo sabe que o John Ares quer sair. Então, o clube que poderia oferecer um dinheiro a mais já não vai oferecer, sei lá, o John Ares vale 20 milhões de euros, mas ele quer sair, todo mundo sabe que ele vai sair no final do ano, vou oferecer ali 12, que talvez o Fluminense aceite, então vai sair por um valor abaixo. Nenhum valor que o Fluminense vendeu o John Ares vai valer o que ele representa para o time do Fluminense, apesar da nossa chateação, da minha chateação com o jogador em si, mas ele é muito importante para esse time, foi muito importante para o Fluminense nos últimos anos e vai fazer uma falta absurda para 2025. Então o presidente crava, John Ares só fica no Fluminense até o final do ano. E outro assunto que ele falou também foi sobre SAF. E aí, declaração importante. Abre aspas. Já concluímos a fase de análise de números do clube e que o banco BTG já está no mercado, sim, em contato com investidores. Acho que até o final de outubro, meados de novembro, a gente já tem a conclusão técnica dessa operação. Então, o Fluminense também avançando na questão de SAF, BTG negociando com investidores. O Mário já deixou claro que o Fluminense quer ter o controle, né? A proposta dele de uma SAF do Fluminense é com o clube tendo controle, sendo majoritário. Eu tenho muitas dúvidas de quem vai querer injetar dinheiro, muito dinheiro, sem ter o poder de decisão. E aí a ideia do Mário Bittencourt nesse planejamento dele de SAF é pagar as dívidas antigas. Imagina só, você convencer algum investidor a pagar dívidas antigas do Fluminense antes de, né, potencializar, investir no futebol. Acho difícil. E a pessoa investindo muitos milhões e não tendo controle dessa grana, igual, por exemplo, o John Textor no Botafogo. Estranho, no mínimo estranho. Acho difícil isso, mas a BTG está estudando aí, tem clubes interessados, vamos ver como seria essa SAF no Fluminense. Tem que passar por votação também no conselho do Flu, entre os sócios do Fluminense também. Então é uma coisa que ainda vai dar pano para manga, mas o Mário afirma aí que esse mês ou mais tardar no próximo mês a operação vai estar concluída, né? A conclusão técnica dessa operação aí dos investidores no Fluminense. Então deixe o seu comentário, torcedor tricolor. E para finalizar esse vídeo aqui, os números de Mano Menezes
Depois da derrota para o Atlético Goianiense, o treinador completou 20 jogos no comando do Fluminense e esses são os números, hein? 20 jogos, todas as competições. 20 jogos, 8 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, aproveitamento de 46% no Brasileirão. 14 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, é um aproveitamento de 50%. Já foi melhor esse aproveitamento no Mano Menezes. Os últimos 3 jogos é um recorte horroroso, 3 derrotas e 3 derrotas. Pelo menos no Brasileirão, se você contar a Libertadores, são 4 derrotas em 5 jogos. São derrotas do Fluminense jogando nada, Fluminense passivo, Fluminense sem forças para competir dentro da partida. Isso que é o mais preocupante. Deixe seu comentário, torcedor tricolor, deixe seu like, ative as notificações e segue a Central Fluminense aí. Um abraço, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!